dar início ao nosso Journal Club de hoje. A gente vai falar sobre bloqueio hipofisário com progestágenos. A gente tem como palestrante a doutora Fernanda Valente, médica especialista em reprodução assistida, colaboradora nossa aqui do Fertility. E como moderadora, a doutora Carla Iaconelli, também médica especialista em reprodução assistida, também colaboradora nossa. Pessoal, boa noite. Vamos começar, então, hoje a nossa reunião. Obrigada, meninas, pelo convite. A gente já conversou um pouco sobre isso, né, ano passado, na nossa reunião lá do Opiniões Fertility, mas era um grupo mais restrito. Agora a gente vai dar uma nova revisada sobre o uso de progestágenos no bloqueio hipofisário. Vamos lá, eu gosto de começar falando que o estímulo ovariano ele pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o crescimento multifolicular. Então, se num ciclo natural a gente costuma ter, né, habitualmente a gente tem um ciclo monofolicular, aqui num ciclo de fertilização in vitro, numa técnica de alta complexidade, a gente precisa do crescimento multifolicular para otimizar os nossos resultados, e isso é feito com o uso das gonadotrofinas, que já estão bem estabelecidos. A última fase é o trigger, é o desencadeamento da ovulação propriamente dita e da maturação folicular, maturação ocitária. O trigger ele pode ser feito com o HCG, que é o mais antigo método que a gente usava para fazer esse trigger, e de forma mais recente a gente tem usado também os agonistas do GNRH. Então a gente pode fazer HCG urinário recombinante, ou fazer agonista do GNRH, ou fazer um trigger combinado, né, um duplo trigger. E no meio dessas 2 fases tem uma etapa muito importante que não pode faltar, que é o bloqueio do pico de LH pela hipófise, o bloqueio desse pico pela hipófise. E a gente até então usava para fazer essa etapa os análogos agonistas e antagonistas do GNRH. E mais recentemente a gente tem visto aí os protocolos com progestágeno ganhando cada vez mais espaço por algumas vantagens que a gente vai ver aqui na nossa apresentação. Por que é importante a gente bloquear a hipófise? Por que é praticamente mandatório? No ciclo natural, o que acontece é que, como a gente tem um crescimento monofolicular, a subida do estradiol, ela é um pouco mais gradativa. E aí, esse pico de LH que acontece, essa secreção do LH que faz o pico, ela é mais controlada, ela é gradativa. Quando a gente faz o estímulo ovariano, e aí a gente tem aquele monte de folículo, um crescimento multifolicular, essa subida do estradiol, ela é mais abrupta. E com isso a gente acaba tendo um pico de LH também abrupto e muitas vezes precoce, o que pode deflagrar a ovulação antes do tempo e a gente acaba perdendo todo o ciclo de tratamento se isso acontecer. Então, se a gente pegar a linha do tempo do bloqueio hipofisário, lá na década de 70, né, quando a gente teve aí os primeiros casos de fertilização in vitro, não tinha bloqueio hipofisário. Então, era feito sem bloqueio, fazia o pico de LH e 20% a 30% dos ciclos tinham cancelamento por ovulações inesperadas. Então, você tinha que ter um controle muito mais rigoroso, mais ultrassom, mais controle de perfil hormonal para saber se a paciente ia ovular ou não ia ovular, e muitas vezes você acabava perdendo o timing, perdendo o ciclo também. Na década de 80, surgiram os agonistas do GNRH, e aí a gente tinha, a princípio, aqueles protocolos longos, então você tinha que começar o bloqueio na fase lútea do ciclo anterior. Depois a gente teve outros protocolos, curto, ultracurto, mas o mais estabelecido eram os protocolos longos com agonista. Na década de 90, surgiram os antagonistas do GNRH para essa finalidade de bloqueio hipofisário. E até pouco tempo atrás, era o que a gente tinha com o uso absoluto já consagrado, eram os ciclos curtos com antagonista do GNRH, né? Mas a gente vai ver que eles têm algumas vantagens. E a partir de 2015, que é quando foi publicado, então, o primeiro trabalho usando o progestágeno para bloqueio do pico de LH, a gente começou a ver aí uma enxurrada de trabalhos falando sobre bloqueio com progestágenos. O que vem a seguir a gente não sabe, né? A gente tem sempre novidades aparecendo, mas a onda do momento é a gente estudar cada vez mais os efeitos a longo prazo desses protocolos usando os progestágenos. Isso só foi possível, a gente só pôde usar progestágeno para fazer o bloqueio de FSH porque a gente teve modificações ao longo do tempo também no laboratório.
Então, antigamente, o que a gente estava acostumado a fazer, aquela sequência de estímulo, captação oocytária e transferência embrionária a fresco, a gente hoje tem outras opções, né? Muitas das vezes, em alguns serviços, até a maioria das vezes, se faz o estímulo, a captação oocytária e a vitrificação. Então, com o advento da vitrificação, a gente começou a ter taxas muito melhores de descongelamento, de sobrevida de ócitos, sobrevida de embriões, e foi possível que a gente estabelecesse esses protocolos de freeze-all, congelar tudo para transferir em outro ciclo. E só por causa disso a gente pode usar o progestágeno para fazer bloqueio, porque nos ciclos que a gente usa o progestágeno, a gente não pode fazer a transferência a fresco, né? Isso causa... o endométrio não fica receptível, não fica preparado para receber o embrião. Então, quando a gente fala sobre os análogos, agonista e antagonista, que já estão aí com protocolos bem estabelecidos, já são drogas que estão há muito tempo, ainda assim, eles têm vantagens e desvantagens, né? Nenhuma droga é perfeita. O agonista do GNRH, ele age por down regulation dos receptores, então isso significa que ele demora um pouco mais para que consiga fazer esse bloqueio. Isso implica em injeções prolongadas, vários dias de aplicação, começando, como eu falei, né, no caso do protocolo longo, na fase LUTE anterior, não é um protocolo muito amigável para os pacientes. E, a meu ver, a principal desvantagem é que a gente só pode fazer o trigger com HCG. Não dá para a gente usar o análogo agonista para fazer trigger. E naquelas pacientes com risco aumentado para hiperestímulo, isso é um problema. Com o advento dos antagonistas, a gente conseguiu ciclos com menos injeções, porque a gente usa por um período mais curto, já que eles fazem um bloqueio rápido dos receptores, eles se ligam aos receptores e competem diretamente. Então, normalmente, a gente tem aí 4 a 5 dias, no máximo 6 dias de aplicação de antagonista. A maior vantagem é que o trigger ele pode ser feito com o HCG, o urinário recombinante, ou ele pode ser feito com o análogo agonista. E depois que a gente começou a usar esse protocolo, as taxas de síndrome de hiperestímulo, pelo menos as moderadas e as graves, caíram absurdamente, né? A gente praticamente não vê mais aquelas pacientes com hiperestímulo grave. Embora a literatura descreva que a gente tem aí uma taxa de 0,3% a 38%, uma variação muito grande, né? De pico prematuro de LH nas pacientes que usam antagonista, não é o que a gente vê na nossa prática, né? A gente usa, a grande parte dos nossos ciclos com antagonista e a gente não tem esse inconveniente. E aí surgiu essa nova oportunidade, esse novo protocolo. Então, sempre que surge uma nova droga, ou uma droga já antiga, mas com um novo propósito, ela tem que ser testada quanto à sua segurança, a sua efetividade e o seu custo, para ver se realmente compensa, se ela vale a pena, ela é melhor, ou pelo menos ela é semelhante aos demais protocolos que a gente já tem. Então, aí começaram a fazer os trabalhos, avaliando os resultados com o bloqueio hipofisário usando os progestágenos. E isso só foi possível porque a gente descobriu as ondas, o padrão de ondas de recrutamento folicular. Então, tinha-se uma ideia, tradicionalmente, de que os folículos tinham uma onda única de recrutamento ao longo do ciclo. Então, no início do ciclo menstrual, havia uma onda de recrutamento folicular, esses folículos cresciam até o ponto da ovulação. Em 2003, nesse artigo que foi publicado, esse aqui é um de 2007, tá? Que ele faz referência ao artigo de 2003, onde ele publica sobre as ondas de recrutamento, e ele fala que essas ondas, elas são independentes do ciclo menstrual, que a foliculogênese ela é independente do ritmo do ciclo menstrual, e que as mulheres costumam ter de 2 a 3 ondas de recrutamento ao longo do ciclo. 68% das pacientes apresentam esse padrão de 2 ondas de recrutamento folicular, e 32% vão entrar nesse padrão de até 3 ondas de recrutamento folicular por ciclo. E aí o que ele percebe é que essas ondas são diferentes. Aquela onda que se inicia na fase folicular é a onda que tem padrão ovulatório, que vai culminar com a ovulação, e aquelas ondas que se iniciam depois, na fase lútea, elas acabam sendo anovulatórias, mas elas podem ser aproveitadas
para um ciclo de estimulação. Então, isso foi um grande passo para que começassem os ciclos de estímulo em fase lútea, ou os ciclos de estímulo randomizados, de início randomizado, quer dizer, começar em qualquer fase do ciclo. A princípio, quem se beneficiou foram as pacientes que tinham urgência, que não podiam esperar. Então, as pacientes para criopreservação, paciente oncológica, elas não tinham esse tempo para, muitas vezes, esperar a menstruação para daí começar o estímulo. Então, eles começaram a estimular, percebendo esse padrão. Ele percebeu esse padrão lá em 2003, porque ele pegou as mulheres e acompanhou diariamente com ultrassom seriado, e aí ele verificava essas novas ondas que apareciam, essas novas cortes de folículos que apareciam ao longo do ciclo, mesmo que não fossem cortes que culminassem com a ovulação. Então, iniciaram os ciclos de estímulo de início randomizado, depois os ciclos de estímulo sequencial, todos eles usavam a fase lútea, muitas vezes, para fazer o estímulo ovariano, e percebiam que isso era viável, que isso dava certo, que tanto em número quanto em qualidade dos resultados, número de ócitos, número de embriões e também a qualidade dos embriões, eles viram que não tinha prejuízo. E aí, nesses ciclos onde eles usavam a fase lútea para fazer o estímulo ovariano, eles perceberam que a progesterona endógena, que estava aumentada naturalmente nessa fase, ela era suficiente para bloquear o pico de LH. Então, embora esses trabalhos, por exemplo, os protocolos com Duistin, eles façam o bloqueio, né, no Duistin, eles usam antagonista, tanto no primeiro quanto no segundo ciclo de estímulo, eles perceberam que não precisava. No estímulo da fase lútea, o fato da progesterona estar elevada era capaz de bloquear sozinho o pico de LH. E aí surgiram esses primeiros trabalhos, então. Esse aqui foi o primeiro publicado em 2015 pelo grupo chinês, em Xangai também, onde eles usaram o acetato de medroxiprogesterona para fazer esse bloqueio. Foi um estudo prospectivo de não inferioridade, eles só queriam mostrar que era possível e que era equivalente usar a medroxiprogesterona ao invés de usar os análogos do GNRH para fazer esse bloqueio. Então, foram incluídos pacientes com menos de 42 anos, ciclos regulares, contagem de folículos antrais maior do que 3, o FSH basal menor ou igual a 10. Foram avaliados, os resultados que eles avaliaram, características dos ciclos, perfil hormonal, então foi dosado em dias específicos do ciclo o perfil hormonal da paciente, e os resultados de gestação já no ciclo de descongelamento depois desse estímulo. Então, no grupo de estudo, eles fizeram um estímulo com 150 a 225 unidades de gonadotrofina e usaram a medroxiprogesterona 10 miligramas por dia via oral. Os controles de ultrassom e as dosagens hormonais foram feitos no dia 3 do ciclo, depois no dia 7 ou 8, e depois a cada 2 a 4 dias, até chegar no momento do trigger, que foi feito ou com a triptorelina sozinha, ou com a triptorelina mais 1000 unidades do HCG, a captação ocitária de 34 a 36 horas após o trigger, e daí a vitrificação. No grupo controle, as pacientes usaram um protocolo ultracurto, onde elas iniciavam a triptorelina para fazer bloqueio hipofisário, 0,1 miligramas dia no dia 2 do ciclo, e no dia 3 elas iniciavam a gonadotrofina de 150 a 225 unidades. Os controles de ultrassom e o perfil hormonal, as dosagens hormonais foram feitas igual no grupo estudo. O trigger aqui só podia ser feito com HCG, né, porque o bloqueio hipofisário já estava sendo feito com análogo, então o trigger foi feito com 2.000 a 5.000 unidades de HCG urinário, captação ocitária de 34 a 36 horas depois, e a vitrificação, que era feita em dia 3 ou 5, tá? Lá no serviço deles, alguns casos eram vitrificados em dia 3. Depois, no ciclo de descongelamento, desses embriões que resultaram aí desses dois grupos, o grupo estudo e o grupo controle, eles dividiram em alguns grupos. Algumas pacientes fizeram o descongelamento em ciclo natural, outras em ciclo natural modificado e outras em ciclo preparado. Quando o endométrio atingia, para todas elas, quando o endométrio atingia pelo menos 8 milímetros de espessura, eles entravam com
estradiol e dihidrogesterona via oral e progesterona micronizada via vaginal, 200 mg 2 vezes ao dia. E depois era feita a transferência. Ai, não sei... consegui. E aí, essa primeira tabela mostra comparativo entre os dois grupos, o grupo controle e o grupo estudo. O N era de 150 pacientes, mais ou menos, em cada grupo. A idade não tinha diferença, mais ou menos 31 anos. As dosagens hormonais no dia 3, FSH, LH, estradiol, progesterona também eram similares nos dois grupos, então eram grupos bem similares, e a contagem de folículos antrais também não tinha diferença. Eram pacientes normorrespondedoras, 10 folículos antrais, tanto no grupo controle quanto no grupo estudo. Já a tabela 2 aqui vai mostrar características da estimulação. Então, o que eles viram aqui? Em relação à duração, dias de uso de gonadotrofina, no grupo que usou o acetato de medroxiprogesterona, teve mais dias de gonadotrofina. E teve uma dose maior também de gonadotrofina. Em relação a ócitos recuperados, ócitos M2 recuperados, fertilizados, clivagem de embriões top quality, criopreservação de A3 e 5 e o total de criopreservação, não teve diferença aqui significativa. Houve uma diferença aqui na taxa de ócito recuperado, que foi um pouco maior no grupo estudo. Taxa de ócitos maduros de fertilização, de clivagem, de embriões viáveis e de cancelamento não teve diferença, foi igual nos dois grupos. Esse aqui é o perfil hormonal, as dosagens que eles faziam. Então, eles faziam a coleta no dia 3, depois no dia 7 ou 8, depois no dia 9 ou 11, no dia do trigger e no dia seguinte ao trigger. Houve variação aqui, né, subida de FSH, estradiol, mas o que importa para a gente aqui, principalmente, é esse gráfico do LH. Então, a gente vê que esse aqui é o grupo que usou medroxiprogesterona. No dia do trigger, o LH, a média de LH aqui era de 1,8 dosagem e a progesterona 0,6. Lembrando que o acetato de medroxiprogesterona, ele não muda, ele não interfere na dosagem sérica da progesterona, tá? Então, foi possível fazer esse bloqueio com essa dose de acetato de medroxiprogesterona. Na tabela 3, ele já mostra os dados do descongelamento. Então, taxas de número de embriões viáveis depois do descongelamento no grupo controle e no grupo estudo, taxa de gestação clínica por transferência, de implantação e taxa de abortamento, não teve diferença entre os dois grupos, e a taxa de nascidos vivos também não teve diferença. Então, o que ele concluiu nesse estudo? Que a medroxiprogesterona é capaz de prevenir o pico de LH, se ela é iniciada na fase folicular inicial, tá? Lembrando que ele começa junto com o estímulo ovariano e usa até o dia do trigger, embora a gente já tenha aí grupos usando de forma diferente. Esse primeiro trabalho de 2015, ele iniciava junto com a gonadotrofina e ia até o dia do trigger. Ele teve um relato de que um paciente na fase folicular média já estava com estradiol alto e não conseguiu fazer o bloqueio, mas esse paciente não estava no estudo, ele só fala nas conclusões, mas ele não entrou na estatística. O que ele percebeu? Que a taxa de recuperação, taxa de M2, de fertilização, taxa de clivagem, essas taxas foram similares nos dois grupos. Então, os resultados do descongelamento, da transferência de descongelamento, eles mostraram potencial de desenvolvimento embrionário também similar. No grupo estudo que usou acetato de medroxiprogesterona, teve uma maior dose de gonadotrofina e maior dias também de uso. Então, isso foi uma desvantagem. E ele relata na literatura que ele já tem um follow-up de mais de 500 crianças nascidas de estímulo em fase lútea e que não houve aumento de risco de malformação congênita, por exemplo. Eles usaram o acetato de medroxiprogesterona. Por que eles escolheram esse progestágeno? Porque ele tem uma ação progestágena forte a moderada,
de fácil acesso, via oral, e não interfere na dosagem de progesterona endógena, para que eles pudessem fazer aquele perfil, aquele controle do perfil hormonal. E aí, esse ciclo, então, foi chamado de Progestin Primed Ovarian Stimulation, PPOS, e daí, a partir daí, então, começaram vários estudos usando esse protocolo com algumas vantagens. E aí eles começaram a se questionar se o acetato de medroxiprogesterona é capaz de fazer esse bloqueio, será que outros progestágenos também não poderiam ser usados? E aí esses grupos chineses começaram a testar outros progestágenos. Então, esse trabalho de 2015 também, logo a seguir, foi feito usando o Utrogestan. O grupo estudo usou a gonadotrofina, a mesma dose, 150 a 225, e para o bloqueio hipofisário usou o Utrogestan de 100 miligramas, 2 vezes ao dia, eles usavam via oral. E no grupo controle, eles usaram a triptorelina para fazer o bloqueio, começando no dia 2 do ciclo, e a gonadotrofina no dia 3 do ciclo. Eles perceberam que nenhum dos grupos teve pico precoce de LH, e em relação à taxa de M2, taxa de clivagem, taxa de gestação clínica, taxa de implantação, não teve diferença entre os grupos. O que ele percebeu de diferente foi que, no grupo da progesterona, ele usou maior dose de gonadotrofina. O perfil hormonal, comparando o acetato de medroxiprogesterona e o Utrogestan, o que a gente vê de diferença é que quando você usa o Utrogestan, a progesterona sérica, ela aumenta, e no acetato de medroxiprogesterona não, tá? Então, tem que ficar atento a isso, que se você fizer dosagem de progesterona, ela vai aumentar quando você estiver usando o Utrogestan. Outro trabalho em 2017, também com o Utrogestan, resolveu avaliar qual era a dose necessária de Utrogestan, porque a princípio ele estava usando 200 miligramas por dia, ele quis comparar com 100 miligramas por dia para ver se 100 miligramas era suficiente. E aqui o gráfico também do perfil hormonal, a linha verde aqui pontilhada representa o grupo que usou 100 miligramas de Utrogestan, e o vermelho o grupo que usou 200 miligramas. O que importa para a gente, principalmente aqui, é o LH e a progesterona fica maior no grupo que usou 200 miligramas, claro, mas se a gente olhar no dia do trigger, a dosagem de LH ficou semelhante no grupo que usou 100, no grupo que usou 200. Então, eles concluíram que ou 100 ou 200 é suficiente, é capaz de bloquear o pico de LH. Depois, eles começaram a testar o Dufaston, a dihidrogesterona, ainda numa publicação de 2017 também. E aí eles compararam Dufaston com o Utrogestan. O grupo de estudo, eles usaram a gonadotrofina a partir do 3º dia e o Dufaston via oral 20 miligramas ao dia, ou seja, 2 comprimidos ao dia fracionado, tá? De 12 em 12 horas. E no grupo controle, eles usaram a dose menor de Utrogestan, 100 miligramas por dia via oral, começando também no início da aplicação da gonadotrofina. Não houve pico precoce de LH em nenhum dos grupos, e também em relação ao número de M2, taxa de clivagem, de gestação clínica e de implantação, não teve diferença nos grupos. Aqui o perfil hormonal, em verde, o grupo do verde pontilhado é o grupo do Dufaston, e o vermelho é o grupo do Utrogestan. No grupo do Dufaston, inclusive, o LH ficou um pouquinho mais baixo no dia do trigger, embora não houvesse diferença. Aqui houve diferença, porque a gente já sabe que o Utrogestan, ele sobe a progesterona sérica, e o Dufaston, a dihidrogesterona, não. Outro trabalho avaliando o uso da dihidrogesterona, agora com estudos randomizados controlados, 516 ciclos de FIV-X, eram os primeiros ciclos dessas pacientes, e ele comparou o uso da dihidrogesterona com a medroxiprogesterona agora. Então, no grupo estudo, ele usou Dufaston 20 miligramas dia por via oral, e no grupo controle, ele usou a medroxiprogesterona 10 miligramas dia via oral. Mesma coisa, não houve pico precoce de LH,
e os parâmetros de avaliação, M2, taxa de clivagem, de gestação e de plantação, também não teve diferença entre os grupos. Aqui o perfil hormonal deles, a dihidrogesterona Clofaston é a linha contínua e a medroxiprogesterona a linha pontilhada. A medroxiprogesterona, ela costuma fazer um bloqueio realmente mais forte. O LH ficou um pouquinho mais baixo no dia do trigger, mas praticamente iguais aqui também. A dihidrogesterona foi capaz de fazer o bloqueio de forma eficiente. Então, se a gente resumir esses progestágenos que foram testados, né, a gente tem essas opções de uso. Medroxiprogesterona 10 miligramas por dia via oral, o Trogestan 100 ou 200 miligramas por dia via oral e a dihidrogesterona, que é o Dufaston, 20 miligramas por dia via oral. Todos eles começaram no início do estímulo e foram até o dia do trigger. Embora a gente já tenha aí alguns trabalhos mais recentes testando o início flexível da progesterona. Então, tem alguns trabalhos que estão começando a usar a progesterona como se fosse o antagonista, quando tem folículo de 14 milímetros, ou se for um protocolo fixo, mais ou menos no 6º dia de estímulo. Então, o que a gente precisava provar desse protocolo é que ele era seguro, ele era efetivo e que ele tinha um bom custo-benefício. Os trabalhos mostraram que sim, tem segurança, foi efetivo no que ele se propôs, em bloquear o pico de LH. E em relação ao custo-benefício, eu peguei aqui um exemplo de quanto se gasta para usar um ciclo com o antagonista, eu escrevi agonista aqui, é antagonista de GnRH, ou a dihidrogesterona, que é o Dufaston, que é o que basicamente a gente usa aqui para fazer esses bloqueios. A dihidrogesterona, para a gente usar 20 miligramas por dia, a caixa vem com 28 comprimidos, dá para 14 dias, e custa R$ 74,00 essa caixa. Tá? Peguei preço aqui de site, da internet. E o antagonista do GnRH, um frasco ou uma seringa, depende qual é o laboratório que a gente vai usar, varia de R$ 325 a R$ 337,00. Considerando que a gente vai usar aí de 4 a 5 dias, num ciclo o paciente vai gastar de R$ 1.300 a quase R$ 1.700 para fazer o bloqueio. E aí começaram a surgir outros estudos querendo provar ou querendo testar, né, melhor falando, se esse protocolo ele era viável para todos os grupos, ou será que é só para a normorrespondedora? Quem pode se beneficiar desse protocolo? Então, dá para eu estender para todo mundo? Porque, putz, é muito mais barato, é muito, talvez, mais confortável para o paciente, né, por ser via oral, vamos usar para todo mundo. E aí eles começaram a fazer trabalhos, esse aqui, que foi publicado, esse aqui é de 2021, publicado pelo grupo chinês também, o objetivo era avaliar esse protocolo de progestágeno com diferentes reservas ovarianas. Então, ele fez uma meta-análise com 9 estudos randomizados controlados, de 2015 a 2020, incluindo 1.885 ciclos de tratamento, e ele dividiu em 3 subgrupos. 2 trabalhos levaram em consideração pacientes que tinham reserva ovariana diminuída, 5 tinham reserva ovariana normal, e 2 pacientes com SOPA, com reserva ovariana aumentada. 2 pacientes, não, 2 artigos, tá? O que ele percebeu? Aqui tem a tabelinha. No grupo controle, então, no grupo que usou progesterona, os trabalhos são variados, são heterogêneos. Então, tinha trabalho com medroxiprogesterona, trabalho com dihidrogesterona, com Trogestan, a maioria era medroxiprogesterona, a maioria da China, né? E lá eles usam esse protocolo com medroxiprogesterona. E no grupo controle também era um grupo heterogêneo em relação ao protocolo. 5 trabalhos usaram antagonistas, um fez um ciclo natural, 2 tinham um protocolo com agonista curto e um com protocolo com agonista longo. Então, tinha essa questão aí dos trabalhos os protocolos serem bem
variados. Mas o que ele viu de resultado? Que em relação à taxa de gestação clínica, taxa de nascidos vivos ou taxa de gestação ongoing, não teve diferença entre entre os tipos de bloqueio. Em relação a dias de gonadotrofina, dose de gonadotrofina e a dosagem do LH no dia do trigger, também não teve diferença significativa entre os grupos diferentes aí de bloqueio. Entretanto, quando ele dividiu ali pelos subgrupos, ele percebeu que naquele grupo que tinha reserva ovariana diminuída, o bloqueio com a progesterona, ele teve menos pico prematuro de LH. Então, talvez essas pacientes que têm reserva diminuída, às vezes elas fazem um crescimento folicular muito rápido e ovulam de forma precoce. Ele percebeu que usando a progesterona tinha menos chance de fazer esse pico prematuro de LH. No grupo que tinha a reserva ovariana normal, ele observou de vantagem no grupo que fez a progesterona. A ambulância passou. O maior número de oócitos recuperados, maior número de M2 e de embriões viáveis, para quem tinha reserva ovariana normal. E no grupo que tinha reserva ovariana alta, grupo com SOP, quem usou o bloqueio com progesterona teve menor risco para síndrome de hiperestímulo ovariano. Mais estudos são necessários para que a gente possa validar esses resultados. Então, ele fala no final que o trabalho tem algumas limitações, mas ele descreveu várias vantagens aqui do uso desse protocolo com a progesterona. O grupo do pessoal do Rio de Janeiro, né, da Fertiprax, doutora Maria do Carmo, eles já publicaram vários trabalhos sobre isso, e quem já assistiu a aula deles sabe que eles usam de forma um pouquinho diferente. Eles usam a dihidrogesterona 30 mg dias, 10 mg de 8 em 8 horas, e eles usam até o dia seguinte do trigger, tá? Então, eles são um pouco mais conservadores. Esse trabalho foi apresentado, é um pôster que foi apresentado agora no Congresso Europeu, 143 pacientes, um levantamento de janeiro de 2019 a janeiro de 2020, eles usaram delta-folitrofina, e o bloqueio hipofisário foi dividido em dois grupos, o grupo que usou o antagonista e o grupo que usou o Dufaston, de hidrogesterona, 30 mg por dia, desde o início do estímulo até o dia seguinte ao trigger. E o que eles viram de resultado? Em relação a dias de estímulo, número de folículos maiores ou iguais a 18 milímetros no trigger, número de M2 recuperados e a taxa de cancelamento de ciclo, não teve diferença entre os dois grupos. Esses dados aqui são dados ainda preliminares que a Dani me passou, lá do Fertility, tá? Ainda não tem nada ainda publicado, mas o grupo que usou progesterona, com N de 273 pacientes, comparando com o grupo de antagonista, a gente não teve diferença aqui entre as idades. A gente percebeu uma diferença entre a dose utilizada de gonadotrofina, de FSH, foi um pouquinho menor no grupo da progesterona. Não teve diferença em relação ao número de folículos aspirados, ócitos recuperados, taxas de M2, taxa de fertilização e taxa de formação de blastocistos. Esses dados foram todos semelhantes nos dois grupos, embora a gente tenha tido aqui um número de embriões congelados um pouco menor no grupo da progesterona. Então, eu queria aqui resumir e finalizar para vocês, voltando nesse trabalho, que foi o primeiro que eu trouxe lá, falando sobre as ondas de recrutamento, porque eu acho que no final desse artigo eles têm uma tabela bem legal sobre uma análise SWOT desse protocolo com o uso da progesterona. Então, ele coloca aqui como as forças desse protocolo, que ele é um protocolo bem tolerado, porque ele é via oral, né, muito melhor do que você ter que aplicar as injeções. O custo é muito menor também. Você consegue número e qualidade de ócitos comparáveis, a maioria dos estudos não mostra diferença. Taxas de gestação depois nos ciclos de descongelamento também são comparáveis. E ele interroga aqui ainda em relação à síndrome de hiperestímulo ovariano, porque esse trabalho é de 2017, ainda não tinha muito artigo a seguir falando sobre isso.
mas é uma força também, porque você vai fazer nesse grupo que usa a progesterona, você vai fazer o freeze-all, você não tem como fazer a transferência, e é possível que você use o trigger com o agonista, diminuindo a síndrome de Peristine. Nas fraquezas, ainda tem poucos estudos randomizados controlados, você é obrigado a congelar tudo, então isso faz com que a paciente tenha que retornar depois para mais um procedimento, que é a transferência do descongelamento, embora em muitos centros, em muitos serviços, isso já é quase uma rotina, né? Mas isso dá um trabalho a mais, uma etapa a mais no tratamento da paciente. E em alguns trabalhos, embora os dados do Fertility sejam contrários, em alguns trabalhos a dose total de gonadotrofina parece ter sido maior no grupo que fez o bloqueio com progesterona. De oportunidade, naquelas pacientes que são má respondedoras, que são pobres respondedoras, você consegue mais número de embriões euploides, e ele coloca aqui num ciclo só, não é exatamente um ciclo só, são 2 estimulações sequenciais, né? Então, no caso, ele está considerando do STIM, você consegue juntar um número maior de blastocistos euploides em menos tempo. É mais amigável para a paciente, menos injeções, você acaba conseguindo fazer talvez menos ultrassons, o ciclo não fica tão rigoroso, porque quando a gente está usando o antagonista, você tem que ficar controlando o momento exato de entrar com o bloqueio. Quando você já está usando a progesterona desde o início do ciclo, você fica um pouco mais livre em relação aos controles de ultrassom. E pode ser usado, então, para ciclos de doadoras, né, pacientes que não vão fazer transferência, ciclos de preservação de fertilidade, pode ser uma coisa já bem estabelecida para esse grupo. Você diminui o custo, é mais amigável, você tem menos controles de ultrassom, e isso pode ter uma maior aderência da paciente ao tratamento. E para pacientes com ovário policístico, ele interrogou aqui, mas alguns estudos mostram que sim, pode ser vantajoso, embora isso ainda seja controverso, tá? Eu peguei alguns outros estudos aqui que falaram que os resultados não foram como os resultados que a gente tem aqui na literatura. E o que a gente precisa ainda de melhorias, acho que o principal é isso aqui, mudar a prática clínica, né? Quando a gente está muito acostumado a fazer um protocolo, às vezes a gente tem uma certa resistência e mudar a nossa prática. Então, talvez isso aqui seja o mais difícil, que as pessoas aceitem, confiem e que comecem a usar. É preciso que o seu laboratório tenha um programa de criopreservação muito bom, porque todos os embriões vão ser criopreservados. E em relação aos resultados obstétricos e perinatais, a gente ainda precisa de mais dados, embora os dados que a gente tem até agora mostrem que não teve nenhuma intercorrência importante, mas ainda precisa de um pouco mais de dado para que a gente fale com segurança. Era isso, gente. Obrigada aí pela atenção. Vamos abrir para discussão. Quem quiser contar aí sua experiência. Obrigada, Fernanda, pela excelente aula, mais uma vez. Vou passar a palavra. A Carla está aí? Oi. Oi, Doc. Passar a palavra para a Carla. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Desculpa a demora. Enfim, infelizmente, eu tive que substituir aqui o Dr. Edson, né, porque ele está com uma questão, né, de saúde, e muito difícil, né, substituir alguém como ele, mas vamos lá, vamos conversar sobre o uso dos progestágenos. É algo novo, não muito novo, mas está começando a aparecer na rotina. Estamos começando a ter confiança de usar os progestágenos na rotina, que trazem muita comodidade, e agora a gente está vendo, né, de acordo com o que a Fernanda apresentou, segurança. A gente pode melhorar a experiência da paciente, diminuir a quantidade de injeções e também ter segurança de que a gente não vai ter um prejuízo do ciclo.
A experiência lá no Fertility que eu tenho acompanhado tem sido realmente bem interessante, os dados preliminares que a Daniela deu para a gente, né? Para a Fernanda apresentar, mostraram isso. E sobre, eu queria falar com a Dani, como a gente tem a possibilidade de usar em ciclos de doação, né? Se a gente avaliar a quantidade de embriões congelados, não teria uma influência nisso, porque a grande maioria das pacientes que a gente usa o progestágeno são pacientes que são participantes do programa de ovodoação, que acabam doando. Então, elas vão ter menos embriões. Talvez isso não seja relacionado ao progestágeno, né? Não seja algo que seja pelo uso do progestágeno. Provavelmente é porque elas dispõem de menos óvulos, vão ter menos embriões. Né? Então, também é algo que a gente não precisa se preocupar, provavelmente é por causa disso. A gente acabou como a gente fez meio correndo, a gente conseguiu controlar só para a idade e para a dose de FSH. Deve ser, porque, né, Mas pode teria ser. menos embriões, né, para congelar essa diferença. Boa questão. E aí eu queria ver, né, com vocês a experiência de cada um, se alguém tem alguma dica, alguma prática que queira dividir com todo mundo. Acho que a aula da Fê foi super legal, apesar de eu ter chegado atrasada, né, porque foi de improviso, eu tentei acelerar o máximo que eu pude aqui, mas, nossa, deu para ver que ela explicou desde o início, né, de como começar a usar, ela explicou o mecanismo de ação, as possibilidades. E alguém tem alguma experiência para compartilhar? Oi, Carla. Pessoal, tudo bem? É Fábio. Oi. Tudo bem? Parabéns, Fernanda, pela aula. Foi bem didática. Excelente a revisão. Eu tenho usado bastante. No meu contexto aqui, por eu morar em São José, e eu muitas vezes ter que, pela minha rotina cirúrgica, ter que adequar minhas idas a São Paulo até Fertility para fazer punção e transferência, o uso de freeze them all aí, para mim é viável, e a progesterona caiu muito bem. Eu acho que barateou bastante o custo, isso tudo agregou, e de fato eu tenho tido muito bom resultado em termos de expectativa de embriões, de ovos recuperados e embriões congelados. Eu queria perguntar para a Fernanda, o pessoal do Rio lá, da Maria, usa, você vê uma lógica, ou sabe do porquê que eles usam a progesterona, inclusive depois do dia do trigger? Qual que é a racionale disso? O Fabinho, eu acho que é por precaução mesmo. Eu já vi o Roberto numa aula falando, primeiro que eles usam 3 vezes ao dia, e ele justificou porque, de repente, a paciente pode esquecer e aí eles acabam dando uma dose extra. Essa é uma desvantagem, talvez, se a paciente não for muito regradinha, né? Porque fica na mão dela totalmente fazer esse bloqueio e ela tem que tomar no horário. Então, se ela for esquecida, ela pode perder um pouco ali da eficácia. Então, pelo que eu já ouvi ele falando, é mais por excesso de zelo mesmo, inclusive até o dia seguinte. Eu acho que a Mel usa assim também, né, Mel? Você tinha comentado aquele dia na aula do... Mas porque o uso do dia seguinte, você já desencadeou o trigger com o agonista, provavelmente, né? Ou seja, qualquer LH que você tiver a mais ali, não vai ser por isso que ela vai deixar de ovular. Então, eu não vejo a lógica. Eu não sei nem se poderia atrapalhar o nosso pico de LH que a gente quer naturalmente criar, né? Então... Eu uso, Fábio, até o dia seguinte do trigger, tá? Eu uso um comprimido de 12 em 12 horas. Eu até conversei bastante com o Roberto quando eu comecei a usar mais a dihidrogesterona, né? Eu uso desde 2019 já. E, assim, eu não tive nenhum caso de ovulação precoce,
com progesterona, né, com bloqueio de progestágeno, e uso também mais por precaução mesmo, né? Eu acho que não faz muito sentido mesmo, né? Pensando fisiologicamente, acho que não faz sentido. Mas eu uso. Chama medo, o medo. Medo. Aliás, eu tenho me aventurado, eu não começo também no dia do início da indução, segundo, terceiro dia. Eu, em geral, inicio lá pelo sexto, eventualmente sétimo dia, até porque eu gosto muito de associar letrozol e, a meu ver, eu não sei o quanto que poderia uma progesterona atrapalhar esse efeito que a gente quer, né? Por inibição do eixo. Você é muito corajoso. Ousado. Também já tive ovulação prematura, não posso. Tive uma ovulação prematura, sim, mas a partir do... eu uso o critério de tamanho de folículo, assim, chegou acima de 10, aí eu inicio. Mas aquela fase inicial não vejo muita vantagem também. Talvez isso ainda mude, né? Porque tem estudos já falando de iniciar quando começa a ter a dominância, ou de forma flexível, como a gente faz com o antagonista, ou de forma fixa. Então, eu acho que vai ter cada vez mais trabalho falando desse uso mais para frente também. Júlio? Tem uma pergunta, do Júlio. Obrigado, Fernanda, ótima apresentação. Um pouquinho em relação ao que o Fábio falou, você sabe quanto demora, Fernanda, o nível de progesterona para ele subir desde que você começa os comprimidos ou não? Que tem um pouquinho a ver de quando ele vai começar a fazer efeito ou não. Né? Desse pessoal que começa com folículo de 14, o que a gente espera? Quando que a gente espera um pico de LH? 48 horas com nível maior a 200. Então, no ciclo natural. Né? Então, se a gente tem folículos, às vezes, menor a 14, menor a 200, ou passaram menos de 48 horas, a gente não deveria ter, mas começar assim meio em cima, às vezes, não sei. Eu já utilizei para tentar inibir, e até, como comentário, que a gente mede muito os níveis hormonais, a progesterona às vezes segura mais do que o cetrotide. Naquelas pacientes mais velhas, cetrotide sozinho, às vezes eu faço cetrotide, não segura, complemento progesterona e ela segura. Mas não sei se tem algum negócio desse do tempo que ela começa a agir. Né? Júlio, nesse trabalho, embora ele já é mais antigo, né, já deve ter, eu não sei se tem dados mais novos, mas nesses trabalhos eles falavam em torno de 3 dias para começar a ação. Para começar então, a ação, eu acho mais viável que começar no início também. E o que eu tenho visto, de forma empírica, as pessoas têm feito isso que você está falando. Está usando o cetrotide ou está usando o orgalutran, e aí, sei lá, vai fazer a dosagem hormonal, vê que o LH está subindo e acrescenta a progesterona, acrescenta o Dufaston. Então, algumas pessoas têm feito isso mesmo numa tentativa de segurar ali a ovulação. Tem pacientes assim, com baixíssima reserva, 42, 43, até 44, a gente vê que às vezes o cetrotide e o orgalutran não vai. Um ponto importante aí do corajoso do Fábio é que quando você tem o letrozol, ele não está errado, porque se o estradiol ele está baixo com o letrozol, nem haverá pico de ovulação. Né? Então, assim, vai ter que demorar muito realmente para ele ter um pico de LH. Então, um ciclo com letrozol não vai ser a mesma coisa, começar tarde com um ciclo de letrozol e progesterona depois, do que se ele estivesse fazendo um ciclo natural e começa o progesterona no 8º dia, por exemplo. Né? Porque o letrozol ele vai cair no nível de estradiol. Então, aí o pico natural estaria adiado também. Né? E um ponto que você falou a respeito do Duestin, que a progesterona iria inibir o pico de LH na Duestin, que nem precisaríamos, eu meço muitos níveis hormonais, porque faço muito uma respondedora. Então, vou medindo, às vezes até faço, vamos fazer Pergoveris 300 e a paciente nem responde, está com FSH de 60, na fase lútea, né? Então, termino medindo demais os hormônios. E quando a gente está na fase lútea no Duestin, se você usou o análogo para fazer o trigger,
A progesterona, às vezes, em 7 dias, ela já caiu. Então, não necessariamente na Duostin, você tem progesterona alta que vai inibir teu pico de LH. Você sabe de algum trabalho, ou se estão fazendo progesterona também na segunda fase? Quando faz o trigger com análogo? Porque assim, 5 a 7 dias, você já vai ter uma queda de progesterona. Não sei se vocês já fazem bastante Duostin, mas tem muita paciente que menstrua aí enquanto você está no meio da estimulação do Duostin, na segunda fase, né? Sim. Essa que menstrua é porque a progesterona caiu muito. É. Tem Então, razão, Júlio. Não dá para saber se mantém durante todo esse segundo estímulo, se ela se mantém alta o suficiente para bloquear. Eu vou aproveitar que tem uma pessoa que mandou aqui, ó, o João mandou uma pergunta, como maneja o uso da progesterona no Duostin entre uma estimulação e outra. Na verdade, eu nunca fiz, ele não fala ali no protocolo, mas ele fala que você pode usar. Eu suponho que você pode ficar com ela direto, ou você pode fazer a pausa e reiniciar quando você reiniciar a gonadotrofina. Talvez você mantendo ela direto, você suprima o sangramento. Talvez ela não sangre no meio e seja menos desconfortável para ela. ótimo. E aí a gente economizaria o Cetrotis e o Orgalutran da Duostin também. Exatamente. Muito bom, ótimo. Última pergunta. Você falou aí que tinha M2, maior número de M2, maior número de embriões com progesterona num dos trabalhos, acho que eram umas meta-análises. Isso foi significativo ou era... Era num grupo específico, acho que era no grupo, talvez, de normorespondedora, e aí teve uma diferença significativa, mas foi esse trabalho que dividiu em grupos, de acordo com a reserva ovariana. E nesse grupo que era de normorrespondedoras, ele viu um maior número. Mas foi um trabalho, foi uma meta-análise, mas os grupos eram bem heterogêneos, não dá para a gente amplificar para todo mundo aí, mas foi um dado importante. Tá bom, muito obrigado. Ótima apresentação, Fernanda. Obrigado pelo convite também. Ó, Melissa está falando que o uso do Faston também na segunda fase. E você faz a pausa e começa o do Faston quando começa de novo a gonadotrofina, ou você deixa ela direto com o do Faston? Faço a pausa dos 5 dias. E aí, quando você começa a gonadotrofina, você reinicia o do Faston. Inicio o do Faston. E não tive ovulação precoce nem na primeira fase, nem na segunda. Nunca tive. Beleza. Eu também, eu faço assim, nunca tive problema também. Teve alguém aqui que perguntou se tem algum efeito na qualidade ossária. Imagino que não, né? Não. Mas não, os trabalhos não mostraram. Vocês sabem se tem algum, porque a gente está com um projeto de fazer ali no Fertility, olha eu dando spoiler, um estudo avaliando os defeitos ossários, né? Os dismorfismos intra e extracitoplasmáticos. Então, quando eu falo que não teve efeito ocitário, esses trabalhos eles não avaliaram exatamente os dismorfismos ocitários. Eles avaliaram o número de M2, taxa de fertilização, então, de forma indireta, né? E a fertilização normal, o desenvolvimento embrionário normal, então acredita-se que... Sabe que, só contar uma curiosidade, logo depois que eu comecei a trabalhar no Fertility, logo depois não, comecei, sei lá, uns 3, 4 anos que eu trabalhava no Fertility, meu orientador de mestrado, quando eu era veterinária, quando eu trabalhava com reprodução animal, e chamou a gente para conversar, eu, o Dr. Edson e a Amanda, para a gente tentar fazer uns projetos em colaboração, pegar um pouco do conhecimento que a gente tinha de reprodução animal e tentar aplicar em reprodução humana. Isso foi em 2009, se eu não me engano. E uma das coisas que ele falou foi isso, fazer o bloqueio hipofisário com progesterona. Na época, o doutor falou, meu, tá louco, imagina, isso vai... A gente não tinha naquela época, não se fazia tanto congelamento eletivo, né? Então... o fato de ter surgido a vitrificação... Exatamente, não tinha, a gente lembra, a gente congelava na planner, ficava aquele negócio apertando na nossa orelha, então
Aí a doutora falou, não, gente, tem o endométrio, também tem a qualidade ossária, e aí o Pietro falava, mas não tem efeito na qualidade ossária. Aí o doutor Edson, mas a gente não pode fazer esse tipo de teste em humanos, mas veja só. Mas na China pode, aí eles fizeram bastante estudo. Daniela, Dani, mas Júlio. nas vacas vocês começam a estimulação e terminam em qualquer momento do ciclo, não tem ciclo, é tudo artificial, não é? Vocês não tem nem problema, ou seja, começou, capta e vai embora. HCG e capta, não tem... Então deve ser daí o pensamento de não faz diferença, né? Na verdade, a gente costuma aspirar, né, das doadoras uma vez por mês, né? Então, estimula, pode ser em qualquer momento do ciclo, mas acaba que estimula e quando ela recupera da punção, tadinha, ovariana, daí isso dá mais ou menos um mês, aí ela começa a ciclar novamente e estimula, aspira, estimula, aspira. Entendi. Mas na reprodução animal tem isso, né? Nunca se transfere para a dona do óvulo, né? Transfere-se para as receptoras. A dona do óvulo bonitona não vai engravidar nunca, porque ela tem que ficar lá, tadinha, produzindo. Só um comentário um pouco rápido do que eu penso, do que eu vou vendo de todos os níveis hormonais e tudo isso. Hoje, o que a gente vê? A mulher que não tem útero, ela funciona de uma maneira totalmente independente. Então, é como se a gente tivesse o cérebro, por um lado, achando estradiol, progesterona, FSH, que ela vai se regulando, o ovário produzindo e o útero por outro lugar. Mas hoje, se você tem uma ovulação no dia 28, 30, é como que o ovário ele não faz ideia do que está acontecendo no útero. É como que se fosse... Sim, todos trabalham em conjunto enquanto você tem um ciclo perfeito, regulado. Mas desde o momento que você saiu disso, o ovário ele pode continuar produzindo folículos constantemente, e a gente vê isso nas pacientes de baixíssima reserva ovariana, que tem FSH de 40, 50, que quando ela está na fase lútea, ela, por exemplo, está com FSH que estava 50 na fase inicial, na fase lútea, pela progesterona, ela está com FSH de 15, 20, ela continua produzindo folículos e ela pode, não ovula se tem um nível hormonal, mas é aquela paciente que te ovula no terceiro dia, por exemplo, do ciclo. Caiu progesterona e, pum, em 3 dias fez um ciclo ovulatório, fiz uma ovulação nova. Então, ela está menstruando e já tem um folículo já lá, folículo estradiol está alto, tem um folículo. Então, para minhas pacientes eu explico, olha, nós vamos captar os folículos no momento que for, o útero ele é um hotel terceirizado para o embrião. Se está tudo coordenado, funciona, mas se não, tanto faz o que está acontecendo no útero, como se fosse uma mulher esterectomizada, que você não vai saber quando que ela menstruou ou não, e você vai conseguir os folículos. Mas, bom, muito obrigado. Deixa aí para o pessoal comentar também. Parabéns, Fernanda. Ótima apresentação. Gente, alguém mais? Diferença em relação ao recrutamento folicular durante a indução entre a administração de 20 miligramas num único horário ou dividido. Já me perdi. Normalmente a gente faz dividido, tá, Daniel? Faz de 12 em 12 horas. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui para baixo, para cima. Não, só elogios. O pessoal tá meio puxa-saco também, tô achando. Tô pagando todo mundo para mandar mensagem. Tá dando pão com mortadela? Fazendo um pix. Faz um para mim também. Bom, gente, então acho que é isso, se ninguém, né, Carlinha? Sim. Se ninguém tem mais nenhum comentário ou dúvida, gostaria de agradecer, doutora Fernanda, doutora Carla, mais uma vez, muito obrigada. Poder contar com vocês, as duas um pouco acima da hora, a Fernanda médio, a Carla mais. Obrigadão, viu? Foi ótimo. Imagina, parabéns, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.